começa a trilha. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença aos donos da casa. Peço licença pra saravá aos donos da casa. Peço licença pra saravá. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Bom dia. Bom dia. Estou aqui com Dona Vanusa, na comunidade quilombola do Abacatal. Aqui é a região de Ananindeua ou de Belém? Ananindeua. Ananindeua. Dona Vanusa, o que é a comunidade quilombola do Abacatal para você? A comunidade, o território quilombola, é a minha vida. É todo um processo de continuidade da minha ancestralidade, né? Meu território ele é de 1710, diz a história oral e a qual eu acredito que é dos meus ancestrais. É um território que é matricial, ele advém de mulheres e ele tem fortemente a inserção das mulheres na luta pelo território, independente só da terra, mas pela educação, pela saúde, por todas as políticas públicas, né? As mulheres que estão à frente conduzindo essas lutas. Hoje, a coordenação ela é conduzida por mulheres, a igreja, a ministra, a coordenadora é mulher, a escola, a gestora é mulher, então tem a saúde é também conduzida por mulheres, então tem uma influência e uma confluência entre as mulheres muito grande, muito forte na comunidade, né? Então, Abacatal ele é o meu pedaço no mundo que fora de África, né? É um pedaço de África, fora de África, que a gente tem feito o caminho de volta dentro da nossa busca, da reafirmação pela nossa ancestralidade, desde que a gente chegou no Brasil, né? Teve todo o processo do sincretismo, do silenciamento, do apagamento das nossas raízes, e assim a gente tem feito esse caminho de volta para que a gente possa, de fato, reafirmar, né, a nossa ancestralidade, a nossa fé, né? Não gosto de falar religião, que a gente acaba dando nome, né, a muitas coisas, enfim. E eu acho que cada um defende a fé que acredita. Sim. E Abacatal é esse espaço no mundo onde eu não venderia, não sairia, não trocaria por lugar nenhum, né? E quando começou, você falou que foi no 1710. Como que esse território se tornou quilombola? Então, o quilombola ele sempre foi, né? A gente que não tinha a compreensão, os meus ancestrais que não tinham essa compreensão. Que a partir do momento que ele foi um território ocupado, né, colonizado por um conde português, que aqui teve pessoas escravizadas, né? E após voltar para Portugal, ele libertou os cativos que aqui estavam e deixou a terra de herança para as filhas, que ele teve 3 filhas com uma escrava da casa, né? Que não foi um processo, não foi um caso romantizado. Ela era peça, era escrava dele e ele, né, a usavam. Que no processo da escravidão era, né, acontecia muito, era naturalizado isso. Os senhores usarem, né, os escravos, sejam homens ou mulheres. E aí, voltando para Portugal, ele deixou a terra, é um território muito grande, era um território muito grande, a gente perdeu muito para o Estado, para a grilagem, para outros, como é que eu vou dizer, para outros interessados hoje que estão aqui no entorno da comunidade,
E a partir daí foi constituída a comunidade, né? A partir do crescimento das Três Marias, que eram as filhas do Conde com Olímpia, né? Elas Três Marias, porque elas se chamavam Maria? Maria do Ó, Maria Margarida e Maria Felisbelina. Então eram Três Marias. Então, e aí os filhos dela que vão começar essa comunidade. Isso, a ramificação. Olímpia é a árvore, né? A árvore genealógica, e através das Três Marias a ramificação, que eu sou a sétima geração. Sou a sétima geração dessas mulheres. Somos descendentes dos Costas, né? Após casarem, né? Não o casamento colonial, né? Ocidental, mas após terem marido, construírem família, melhor dizendo, elas também adquiriram o sobrenome dos companheiros. E aí ficou Maria do Rosa, Maria Margarida da Costa e Maria Felisbelina Barbosa. Então, são os 3 sobrenomes que dão descendência na comunidade. Portugueses, né? Esse sobrenome. E aí, a partir disso, né, a partir da nossa árvore genealógica, construída com a Universidade Federal do Pará, em parceria com outras instituições, para a gente ter a titulação coletiva, que começou em 90, começou lá em 90, nos anos 90, e aí, a partir da derrubada das casas, a gente teve um processo em 86 e 88, 2 momentos que as casas foram derrubadas aqui, porque apareceu um suposto dono e que tinha comprado, né, a terra e queria que a gente desocupasse. E aí houve uma luta muito grande, né, das famílias aqui, onde o meu pai é a liderança, ainda hoje afastado, mas estava na frente naquele momento, foi ameaçado também, né? Teve sua vida na década de 80. Na década de 80. Lembro que eu ainda era bem nova e derrubaram a nossa casa, a minha casa, né, com as minhas irmãs. Nós somos uma família de 9 irmãos e a gente ficou por 3 meses no tempo mesmo, no tempo. E graças a Deus não choveu, né, porque era uma barraca de lona mesmo, só coberta em cima. Mas assim, desde de pequena eu comecei a perceber as violações que não só o meu grupo, que é a comunidade, mas que a minha família e que o meu corpo sofria, né? Você viver com muita gente, com as outras famílias que tiveram a casa derrubada, num espaço aberto, onde você não tem privacidade para nada, né? É muito difícil. E é muito ruim todas as vezes que eu falo desse processo, porque revisitando isso hoje, na concepção que eu tenho, eu consigo ver o quanto foi violento para a gente naquele momento, né? E aí, a partir da Constituição, né, da Constituição de 88, onde o CEDEMPA, que é o Centro de Estudo dos Negros do Estado do Pará, conseguiu inserir na Constituição a pauta, né, o decreto onde afirmava que os grupos etnicamente declarados como negros e negras que viviam em comunidade teriam direitos ao seu território titulado, né, ao processo de titulação. Então, éramos só comunidades tradicionais, né, só comunidade rural. E a partir de 88, essas comunidades elas adquiriram a nomenclatura quilombola, né? E aqui a nossa titulação ela é de 99, né? Ela é uma entre as quintas tituladas a partir da Constituição de 88. A nossa comunidade é a terceira. A primeira também foi no estado do Pará, que foi lá no Rio Trombetas, que é Boa Vista, né, em Oriximiná. A segunda foi no Amapá, se eu não me engano, e Abacatal foi a terceira, a segunda no estado do Pará e a terceira no Brasil. Então, teve todo um processo, e aí o CEDEMPA já estava na comunidade também, fazendo essa formação, esse resgate da importância
da comunidade se autodeclarar, defender o território não como comunidade rural, mas como território quilombola. A gente deu seguimento ao levantamento antropológico, à construção da documentação, né, para a titulação. E em 99 a gente recebeu a titulação coletiva. Aqui ninguém pode vender a terra, né? A gente pode negociar, vender as benfeitorias que tem no espaço, mas não a terra em si não pode ser vendida. Isso é interessante. E como é que é feita essa divisão territorial entre as famílias que vivem? Então, o território todo é dividido por lotes, né? E aí os mais velhos, eles são detentores desses lotes, os filhos que casam precisam construir suas casas nos lotes do pai, seja o homem ou a mulher, né? Então é opcional. E assim a comunidade ela foi crescendo, né? Foi crescendo muito. Acho que em 99 eram 80 e poucas famílias, hoje a gente está com 172 famílias, né? A comunidade tem crescido muito também. Enfim, e aí, a partir da titulação, veio a luta pelas políticas públicas, pelas políticas públicas, né? Que a gente hoje e sempre teve, que todo cidadão tem A direito. energia elétrica, por exemplo. A energia houve? até 90. Até 90. Depois, na titulação é 99. Então, aí veio antes. Mas já estava no processo, né? A titulação veio em 99. Mas o processo de titulação ele já acontecia, porque já tinha a incidência do SEDENPA, né, de outras entidades, de outras instituições aqui do estado do Pará e a nível nacional também, que já davam esse apoio, já prestavam, né, assessoria às comunidades. Então, porque assim, essa construção do documento não é uma coisa rápida, né? Tem todo um processo, então levam anos. Eu conheço comunidades que têm 22 anos, 25 anos sem titulação, nesse processo de titulação. Então, eu conheço comunidades que começou lá junto com o Abacatal e até hoje não conseguiu titulação ainda, né? Então, é um processo delicado. E também a gente tem observado que tem um não querer do Estado em fazer com que a política, né, da titulação territorial, da segurança territorial aconteça. Você falou uma coisa muito interessante momentos atrás sobre a diferença de comunidade rural e comunidade quilombola. Na sua visão, qual é a principal diferença porque estamos numa área quilombola para essas áreas que são conhecidas como áreas rurais? Então, hoje, né, para políticas públicas é mais a nomenclatura, né? Porque a gente, bem antes de saber que era um território quilombola, se autodeclarar como um território quilombola, a gente era só negros rurais, né? Então, a partir do trabalho da universidade, do SEDENPA, desse processo do caminho de volta que eu estou falando, gente, das raízes, das histórias dos nossos ancestrais, a gente começou a perceber a importância de reafirmar o território quanto quilombola, né? Porque aí a gente não perde as nossas raízes, a gente não silencia, né, os nossos conhecimentos, a nossa ancestralidade, enfim. Então, é mais para assegurar, de fato, né, direitos que a gente tem desde, né, a suposta abolição de 1888, e isso não aconteceu. Ainda hoje a gente tem negros e negras sem casa, sem documento, né, sem saúde, enfim. E aí essa nomenclatura ela muda, né, quando ela entra na Constituição, ela traz uma seguridade territorial diferente, né, só do negro rural, no caso. E no caso, como essa comunidade ela tem uma finalidade diferente, como você disse, da finalidade rural, somente rural, vocês têm acesso a algum tipo de financiamento público para as atividades agrícolas que vocês desenvolvem no território quilombola? Tem os financiamentos que são pelo PRONAF, né?
é o Pronaf, que é através da Emater, da assessoria. O Pronaf já prevê Sim, financiamento para a área já. É o Pronaf Quilombola, aí tem Pronaf Jovem, Pronaf Mulher, tem várias linhas, né, de crédito, com um juro muito baixo, né, e um retorno para o banco que é considerável para o produtor, diferente dos outros financiamentos que eram juros absurdos, né? Enfim, então tem o Pronaf, que tem várias linhas de crédito, e também tem outros projetos através do MDA, né, que vem com a Emater, com os técnicos, que são o projeto de criação de animais de pequeno porte, que é a galinha, o porco, que é para alimentação, para o consumo, para a venda e para o consumo da comunidade. Então, tem vários outros, né, outros projetos, outros fomentos que a comunidade tem acessado. Mas sempre nessa linha do MDA, do INCRA, né, da agricultura familiar, nesse contexto muito ainda desse conhecimento que é intrínseco ainda, o rural, quilombola, mas aí quando a gente se autodeclara quilombola, tem fortalece ainda mais, né, por conta da lei federal, né, por conta de uma série de jurisprudência que a partir de 88 foi inserido na Constituição. Então a gente consegue acessar algumas, com dificuldade, mas algumas políticas que antes a gente não conseguia. Excelente. E uma outra pergunta que eu tenho é como vocês fazem para preservar a memória ancestral e histórica da comunidade? Então, antes isso era feito muito, como é que eu vou dizer, muito aleatoriamente, né? É através da cultura com os banhos, né? Com os banhos, com as ervas, né? Com a natureza, a troca com a natureza mesmo. E assim, antes para a gente os banhos eles eram simplesmente banhos, né? Banhos era para acalmar, para uma série de coisas. Hoje a gente tem uma outra concepção que não é só para isso. Então, tudo que a gente tira da natureza, para além de alimentar o corpo físico, alimenta também o corpo espiritual, cuida também do espiritual. Então, os banhos, as plantas, as ervas, que não são só para cura física, elas também são para cura espiritual. A gente começou a ter uma outra forma de cuidado, né? Que antes a gente não tinha uma compreensão maior de cuidar, de como cuidar. Então, mas assim, todo lote tem o espaço lá das ervas, que é para chá, para xarope, para banho, essas coisas. Então, isso, antes a gente já fazia isso, né? Há muito tempo, nós fomos criados assim. Sim. Então, isso é também preservar, né, essa cultura, essa história, apesar do nosso espaço cosmológico tenha se transformado por conta da proximidade da cidade, né? Não é Abacatal que vai para a cidade, é a cidade que vem para Abacatal. Vocês puderam acompanhar a subestação, a Avenida Liberdade, os habitacionais muito perto da comunidade, né, a 1 quilômetro, muito perto da comunidade. Então, não é a gente que vai para a cidade que vem em direção à comunidade, né? E a nossa resistência, a nossa responsabilidade é preservar essa cultura, né, essa historicidade do cuidado com a terra, do cuidado com o corpo, do cuidado com as ervas, aqui mesmo que a gente daqui a uns anos se torne urbano, quilombo urbano. Muito interessante isso, porque você falou sobre preservar. Estamos aqui às vésperas aqui da COP30 que vai acontecer em Belém, e como é que vocês aqui na comunidade trabalham a questão da preservação do meio ambiente? Como vocês enxergam dentro da comunidade? A gente sempre viveu da plantação da mandioca, né? Dos derivados da mandioca, do cultivo de outras culturas, que é o açaí, que é predominantemente paraense, do açaí, do cupuaçu, da pupunha. E aí todo lote tem a responsabilidade de deixar a área de reserva legal.
isso não é um acordo, é uma exigência, né, que a gente tem quanto proteção, que a gente precisa delimitar um espaço de reserva legal. Até para o território, mas para aquele lote, né, para a cidade, enfim. Então, todo mundo aqui, quando a gente vai fazer roça, hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer roça, a gente tem que dizer quantos hectares vai roçar, né, o tempo, se ela vai ser de queima ou não, para informar a SEMA, para informar os outros órgãos de direito, né, que isso é um processo cultural, que isso é um processo que faz parte da cultura alimentar da comunidade. Compreendi. Muito interessante. E, no caso, eu percebi quando nós chegamos aqui que tinha alguns estudantes Sim. visitando. Como é essa experiência? Vocês também fazem esse trabalho de conscientização? Então, a comunidade, esse ano está sendo um ano atípico por conta da COP. Um ano atípico por conta da COP, né? A gente sempre tem essas visitas em novembro, né? Que é o mês da consciência negra, né? Consciência a gente tem que ter todo dia, mas enfim, né? Escolheram novembro para ter essa data. E aí a gente sempre, novembro era o mês inteiro de visitas de escola, faculdades e outras instituições. Esse ano, por conta da COP, né? A gente está tendo visitas o ano todo, desde o começo do ano, mas é mais para ver também essa interferência dos empreendimentos, né? Desse projeto que é desenvolvimentista, desse projeto que é um projeto de progresso para o Estado, que a gente não se vê, né? Nesse contexto de progresso, é um progresso que não é para nós, são empreendimentos que vão levar a desenvolvimentos que também não são para nós. Haja visto que a gente não vai acessar a avenida, a nossa energia que falta o dia inteiro com uma subestação aqui do lado, a subestação que gera, né, energia para o estado do Pará é essa aqui, a Equatorial. Bem do lado mesmo. Pois é, e a gente falta energia o dia inteiro aqui, né? A gente perde eletrônico, a gente perde muitos aparelhos porque a energia não é boa, né? Tem uma série de outros problemas. Depois da construção da subestação, que é um espaço muito grande de ferro, né? De ferro a céu aberto, houve a inserção de raios. Esse campo, quando chove, as crianças não jogam mais bola, as pessoas não ficam mais aqui na sede, por exemplo, porque tem começou a cair raio assim do nada, porque lá tem os equipamentos de para-raio, então ele joga para perto, né, para o entorno, e o entorno é a comunidade. Então a gente já teve graves acidentes com raios aqui, né, com a energia mesmo, choque de pessoas, né, que foram para hospitais e tudo. Então a gente consegue fazer hoje a gente consegue fazer uma análise de como o Abacatau estava há 10 anos e como o Abacatau está hoje, né? A gente já teve muito problema com os curvões de minério tipo C, que é o arenoso, pissarra e outros materiais. Mas hoje a gente está tendo o problema com esses outros grandes empreendimentos, né? Que é a subestação, que é a avenida, que é esses linhões de transmissão e os habitacionais que estão, né, muito próximos. Agora a gente tem, semana passada me avisaram que teve um novo licenciamento para um novo cemitério, que vai ser perto também. Enfim, né, a gente está cercado mesmo. E vocês sofrem alguma pressão, vocês percebam, além desses óbvios que você citou, dessa ocupação desordenada do solo urbano, que vai se aproximando? E como o território de vocês é muito grande, vocês sofrem algum tipo de pressão imobiliária para a redução desse território, ou algo assim ainda, ou não? Já é uma área delimitada? Não há debate sobre isso? Não, graças a Deus, o espaço da comunidade, né, a gente ainda não teve esse problema. Mas a interferência urbana, né, a pressão urbana, a gente tem de outras formas, né? Hoje, o estado do Pará também está tomado por outros poderes, se é que vocês me entendem. E isso tem trazido uma pressão e um risco muito grande para a gente, né?
De várias formas a gente tem essa pressão. E assim, a segurança que a gente tem é a segurança do Estado, que é mais ausente que presente. E aí isso também é um risco, né? É uma situação que é bem grave, né? A gente tem evitado muito em falar nessas situações, porque a gente só tem essa entrada, e essa é a entrada e saída, né, da comunidade. Então, todo mundo precisa sair, ir e vir. Então, a gente tem tido muito cuidado né, com essas outras pressões, né? Sim, para administrar ela da forma Isso, possível. isso. Mas está bem complicado, sim. E uma coisa que eu acho também muito interessante quando se fala de quilombola, é existe uma cultura quilombola ou culturas quilombolas? Existem culturas, né? Porque aqui no estado do Pará, por exemplo, as mesmas coisas que a gente faz aqui na comunidade, outros territórios fazem, mas com outros nomes, entende? Entendi. Com outras formas de manusear, seja o remédio, seja a alimentação, né? Embora seja a mesma coisa, mas é manuseado, tem um outro nome, tem um outro preparo, então são culturas parecidas, mas com processos diferenciados. Sim. Então, há várias culturas. A gente sempre fala que os territórios eles não são iguais, né? Embora a gente tenha as mesmas violações de direitos, a gente tenha os mesmos problemas, mas cada um tem a sua especificidade no manuseio do processo com a medicina, né, tradicional, da alimentação, do cuidado. Por exemplo, aqui a gente seguia muito pela lua, né? Se guiava. Hoje não muito, né? O calendário de vocês era Era lunar, isso, né? E aí sabia quando que a plantação teria uma produção maior, né? Poderia plantar, não poderia plantar, né? Mexer, entrar na roça quando morre um parente, né? Um ente da gente, não entra na roça por tantos dias, por 7 dias, por 30 dias, e aí isso varia. Então, isso também acontece em outras localidades, em outros territórios, mas de uma outra forma de governança, Sim. né? Então, os territórios, eles têm especificidades diferentes, né? Embora sejam as mesmas coisas, mas são especificidades diferentes. Sim. E você, inclusive, pessoal, estamos gravando essa entrevista aqui, e ela acabou de chegar numa viagem, literalmente, poucos minutos atrás. É, Você estava em um evento no Amapá, não é isso? isso, no Amapá. Conta pra gente o que foi esse evento. Que é um evento, me parece que teve a ver com o tema quilombola. Foi a Precop, né? Precop Quilombola, foi um evento chamado pela CONAC, que é a Coordenação de Comunidades Negras do Brasil, que é a associação maior das comunidades negras. E o intuito era reunir quilombolas do Brasil inteiro, né? Dos estados que há comunidade quilombola autodeclarada, que comunidades que já, porque a gente ainda tem estados que não têm ou não estão, né? Ainda não se autodeclararam como quilombola. E era construir o documento, né, de reivindicação para apresentar para os líderes brasileiros e estrangeiros, os financiadores também na COP. Então foram 4 dias de muita discussão, né? São territórios, né, assim, muito diferentes, inclusive tinha pessoas de Minas Gerais lá. São especificidades diferentes, mas assim, o que a gente buscava era proteger todos os biomas, né? Da Amazônia, do Brasil, onde há território quilombola. Então, era uma responsabilidade para as futuras gerações, né? De construir um documento que ampare, que garanta políticas públicas, que garanta, né, a continuidade desses territórios. E foram dias de debates assim muito acalorados, né? Porque Como todo tem que mundo, ser, né? porque todo mundo tem os seus problemas como maiores, né? E aí a gente acaba vendo que outros territórios estão
né, bem mais agravados que os nossos, enfim. Mas a gente conseguiu construir a minuta, né, desse documento, e aí vai ficar sobre análise das pessoas que estavam lá, para se verem também nesse documento, né, para os estados se sentirem representados lá, enfim, e trabalhar no processo de incidência política durante a COP e nos espaços que a CONAC, né, e que os estados também possam estar fazendo. Eu queria entender quais são os principais desafios do que é ser quilombola no século XXI e também quais são os principais desafios das comunidades quilombolas hoje no Brasil e daqui, com certeza, da comunidade do Abacatal. Então, eu sempre falo que todo o território quilombola que eu piso é uma extensão do Abacatal, porque eu compreendo que lá tem iguais a mim, com seus direitos violados, silenciados, enfim, né? Abacatal é titulado, é certificado, mas a grande dificuldade dos territórios hoje é a titulação, né? É a garantia da terra, porque a partir da titulação a gente consegue as efetivações das políticas públicas, né? Seja ela do fomento pelo crédito, da educação, da moradia, da saúde, enfim. Então, a nossa maior dificuldade hoje é titular a terra, porque é, como é que eu vou dizer? Para o Estado é negócio, é tido como negócio, como capital. Os territórios, eles valem, né, muito dinheiro para o Estado. Então, não titular esses territórios é deixar as terras para o Estado e fazer com que o Estado use-a da forma que ele bem entender, né? Seja para grandes empreendimentos, ou seja para projetos do Estado mesmo, né? De construção do Estado mesmo. Então, o nosso maior desafio hoje é na titulação das nossas terras, é na garantia territorial, né? Com documentação, com políticas públicas, enfim. E aí a gente vê isso que, observe que tem processos no ITERPA e no INCRA de 20 anos, de 15 anos, sabe? E aí as pessoas, elas ficam nessa insegurança, será que a terra, eu tenho direito à terra, se eu não tenho? Porque a qualquer momento o Estado pode, né, chegar com um projeto e remanejar essas pessoas dos seus locais, né? E aí não é só o remanejamento físico, é a ancestralidade, é a cultura, é a vivência, é a troca com aquele espaço. Então, esse processo hoje de titulação não efetivado no Brasil, e não é só no estado do Pará, mas no Brasil, é muito pela especulação mesmo imobiliária pela terra. A disputa é literalmente pela terra, né? Porque hoje a terra tem um valor econômico muito grande, né, no Brasil, e a gente sabe que acontecem muitas coisas e outras pessoas têm muito interesse. Então, a nossa dificuldade maior é na titulação, né? Então, a gente tem falado que não há justiça climática se não houver justiça racial e se não houver território titulado. Porque aí a gente consegue as políticas públicas, a gente sai da insegurança, né, alimentar e insegurança territorial também, porque a qualquer momento pode chegar um empreendimento, um projeto, um mega projeto, né, passar por cima dessas comunidades. Então, a nossa maior dificuldade hoje no Brasil, eu sempre tenho falado assim, qual a nossa pauta? É território, é titulação de território, é garantia territorial, né? Porque a partir disso a gente consegue as outras políticas. Mas se você não tiver segurança territorial, você não tem nada, né? Porque não é seu, porque é do Estado, porque tem uma série de outros empecilhos que acontecem. Então, a gente sempre é uma disputa, né? Uma disputa mesmo, e a gente sabe o quanto que isso é caro para nós, né? Sim, eu percebo que você também é uma mulher de fé. Qual é a fé, Giovana? Então, eu cresci na religião católica, sou batizada, fiz a primeira Eucaristia, todo o processo, né? Mas a minha família materna, ela eu sou afro-indígena, mas eu sou autodeclarada quilombola. Então, eu tinha um tio que
fazia trabalhos, né, pagelança, como falava aqui, e assim, sempre teve muito forte dentro da minha família essa troca com a natureza, né, com o invisível mesmo, que antes aconteceu muita coisa que eu não tinha compreensão, e a partir do momento do chamado, porque a gente recebe um chamado da nossa espiritualidade, dos nossos ancestrais, eu consegui perceber muitas coisas que eu não tinha compreensão. E aí, eu gosto de falar de fé porque é muito aquilo que tu acredita ou não acredita, né? Porque desde o momento da colonização, quando dividiram por religiões, né? Parece assim que uma religião quer ser mais que a outra, né? Então eu acredito em um só Deus, né? Que para nós é Oxalá. Eu acredito no invisível, que eu não estou vendo, mas que também vive junto comigo. Eu acredito no poder da natureza, né? Eu acredito, né, na verdade, assim, não tem uma coisa que eu não acredito. Eu sempre tenho os dois lados, porque não fui eu quem criou, não, né? Não sou ninguém para isso, então eu não gosto da discussão desse nível, né? De qual a religião que é certa, qual a que é errada, qual a né, que é E mais você me disse que aqui na comunidade tem pessoas que professam diferentes crenças. diferentes crenças. Temos as igrejas evangélicas, né? Temos a predominante, que é a católica, e temos nós, que somos os afro-religiosos, né? Que eu não tenho problema nenhum em ir em nenhum dos espaços, porque eu tenho a compreensão que eu vou buscar me conectar com um ser maior, né? Que para muitos é Deus, e para outros não sei, mas eu vou para me conectar, para buscar o melhor para mim, não para o padre que está lá, para o pastor que está lá, para o pai de santo que está lá, não. Eu vou porque eu preciso, né, me fortalecer naquilo que eu acredito. Então, eu falo de fé nesse sentido, né? Eu também tenho a ciência que a gente não está sozinho, né? A Roberta falou aqui que é um espaço muito forte, e é muito forte, né? Que os meus ancestrais foram brutalmente violados quando eram açoitados, né? Quando viveram aqui. Então, tudo isso a gente começa a ter uma percepção diferente, né? Embora hoje, em pleno século XXI, a gente ainda continua, né, de uma outra forma, mas sendo açoitado, seja na violação da política pública, na pressão empresarial, sabe, na pressão política partidária mesmo, o vereador que quer mandar, sabe, o vereador que quer ser o vereador do território, embora ele só venha aqui na campanha, não faça nada, não, sabe? Então, acho que eu sempre falo que antes a gente era açoitado pela rebeldia. Hoje a gente tá vendo as possibilidades para não fazer isso e ainda faz, né? Porque quando tu vota na pessoa que não te representa, que não defende as tuas ideologias, que não apoia o território, tu tá caminhando com as tuas pernas para apanhar lá na frente, né? Sim. Que aí o cara vota num projeto de lei contra aquilo que tu acredita, né? Faz uma série de coisas, então é muito isso. Quando eu falo de fé, eu falo muito daquilo, né, internamente mesmo, do que a pessoa ela sinta, do que ela acredite. E você canta? Não sou boa de canto, embora eu tenha o nome de Vanusa, não sou boa de não sou boa de canto. Mas você tem canto Na gira, sim. que fala sobre a natureza. Sim, tem alguns, né? Quem puxa muito é a minha outra Iaô. Eu sou Iaô da Guiança, mas eu tenho mais de duas Iaô, uma do Ocã, que é do coração e da cabeça, que a gente fala, e uma outra que é também de proteção do território. Então, quem eu acompanho, né? Não sou a primeira voz, eu acompanho. Sim. Por favor. Mas eu acho que é muito dos cantos, dos rezos que vocês já devem conhecer, né? A gente chama muito por Oxum, que a gente tem um igarapé na comunidade, né? E a gente chama muito também pelos guardiões, que é Xangô, que é Oxóssi, que é Ogum, então é Nanã. Então a gente chama, os nossos pontos, eles são
Hoje está muito, como é que eu vou dizer, já, não sei a palavra direito para mim não ofender ninguém, mas hoje está muito popularizado, eu acho. Os cantos das gírias já está muito popularizado, né? Em espaços que são acessados, né, pelo povo de terreiro, como nós, mas em bares, sabe, em eventos mais amplos. Então, eu gosto muito de Mamãe Oxum, né? Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírio para enfeitar nosso congá, que é a casa, né? Congá é a casa. E aí tem outros, né, que é de pedir licença também, que eu gosto muito. Mas eu não sou da cantoria. Eu sou de outras coisas. Bem, canta muito bem para lá, assim. Ah, muito obrigado mesmo, Vanusa. Seu nome faz jus sim, você canta muito bem. E agradeço muito esse privilégio de estar na sua comunidade. Aqui atrás, para quem está visualizando, é um espaço onde eles têm reunião. Eu vou deixar uma foto para que vocês possam ver. E também quero dizer para vocês que essa entrevista só foi possível através da equipe do Conselho Nacional de Bacharel em Direito, que estão promovendo aqui um fórum na cidade de Belém, no Pará, e proporcionaram esse encontro, e nós vamos deixar muitas imagens aí para vocês vão ouvir eu conversar com eles em outros momentos também, tá bom? Demais, quero agradecer muito vocês, assistam toda a entrevista da Dona Vanusa, é isso aí, tudo tem história, tudo é história, a África tem muita história, os povos afrodiaspóricos têm muita história, os povos quilombolas têm muita história, a sua bênção. Axé, que o Xalá nos abençoe no dia de hoje, que nossos caminhos sejam abertos e que a gente possa, de fato, como negras e negros, alcançar a liberdade que para nós é tão caro, porque nos pregaram uma falsa liberdade. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírio para enfeitar nosso congá. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lirioê, colhendo lírio, lirioá, colhendo lírio para enfeitar nosso congá.